Bom dia, gente linda. Mais um dia para todos nós, apesar de que a nossa cidade hoje está um pouco nublada, mas já anunciando que vai começar a fazer um solzinho, quero crer, né? Pelo que a gente está vendo aqui hoje. Mas, de qualquer forma, é mais um dia da gente que a gente está ganhando de oportunidades para fazer a vida diferente, para acontecer tudo diferente no nosso mundo, né? Então, é um dia que a gente vai poder refazer as coisas que não pudemos terminar ontem. Nós vamos ter a oportunidade de corrigir alguns erros que cometemos ontem e aperfeiçoar coisas que ficaram por acabar do dia de ontem. Então, é um dia cheio de oportunidades para todos nós. E essa manhã, essa mensagem do Pastorino, que a gente sabe que é um livro fininho, mas é denso de informações. A gente deu o título a ele, que é a lição 149, não critique quem cair. Então, vamos ver o que nós conseguimos tirar de lição dessa mensagem tão bonita desse livro. Então, vamos ver essa manhã o que a gente consegue extrair dessa mensagem. Bom dia a todos que estão chegando aí devagarinho. Vamos lá, gente. Pastorino, bom dia a todos. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que estão aí chegando devagarinho. Pastorino começa assim: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Essas palavras de André Luiz nos alerta quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física como moralmente. Não critique quem cair, ajude-o a erguer-se tal como você gostaria que fizessem com você, se tivesse no mesmo caso. Então, vamos lá, vamos traçar algumas reflexões que nós podemos traçar em torno dessa mensagem tão densa de Pastorino. A gente tem que compreender, né, a gente tem que fazer uma distinção entre criticidade e crítica. A criticidade ela é muito importante, porque ela vai trazer a relevância daquilo que é importante, ou seja, se ela já trouxe a relevância, ela vai mostrar aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que verdadeiramente faz a diferença. E o que faz a diferença aí é um indivíduo. É isso que a gente não pode esquecer. E como nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus, nós temos que compreender que o nosso valor é um valor imensurável. Deus faz um investimento imenso em cima de todos nós. Tanto que, mesmo errando, Deus nos dá a oportunidade, através das reencarnações, de nós podermos refazer os nossos passos. E não só na reencarnação, não, como a gente começou agora nesse nosso bom dia, cada dia que a gente tem é uma oportunidade de tentar corrigir alguma coisa que não ficou bem feita no dia anterior, e até mesmo aperfeiçoar o nosso mundo interior para que nós possamos, através dos dias, dos meses, dos anos, a gente ir se corrigindo, a gente ir se melhorando. Então, a gente ganha uma série de oportunidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o ser humano. Isso é a parte mais importante. Crítica, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu até trouxe aqui o meu livro, botei ele aqui do lado para eu não esquecer de falar sobre isso. Tem uma questão 903 de O Livro dos Espíritos, que Kardec coloca assim: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Interessante, né? E aí a resposta é: se for para os criticar, olha aí a diferença entre crítica e criticidade, que a gente viu, né? Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será falta com a caridade. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Ou seja, se nós estudarmos os defeitos dos outros, né, para tirarmos daí uma lição, aprendermos o que nós não devemos repetir, porque se a gente está criticando, é porque não é bom, ou que detectamos algum nível de erro. Então, é importante para que a gente não venha cometer o mesmo erro. Agora,
para divulgar, com o intuito de rebaixar o indivíduo. Isso é falta de caridade. E é interessante uma outra questão que veio anterior a essa, que é a 886, onde Kardec vai fazer a pergunta: como é a caridade segundo o que nosso Senhor Jesus Cristo entendia? E aí é o famoso BIP, que todos nós já ouvimos falar muito, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, diante de uma pessoa que cai, a gente deve ter uma conduta de indulgência. Na indulgência, eu estou do lado da pessoa, o que é muito importante, que a gente viu que a pessoa é o foco dessa mensagem aqui, a pessoa que caiu. Então, a pessoa tem um valor imensurável, porque é filha de Deus, é filho da luz, é filho do amor. Todos nós, sem distinção. Então, eu fico do lado da pessoa, mas não do lado do erro da pessoa. Então, isso é a primeira coisa. A gente está aqui no primeiro momento fazendo uma avaliação, uma reflexão, melhor dizendo, sobre aquilo que verdadeiramente importa, que é o ser humano. Então, diante desse primeiro momento, a gente agora vai para o segundo momento. A gente já viu que a pessoa humana, né, nós que somos espíritos imortais, nós temos um valor imensurável. E aí o conselho do pastorino é: levante todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Há muitos motivos pelos quais nós podemos cair. Aliás, pelo simples fato da gente estar em pé, a gente já pode cair. Só pode cair aquele que está, né, em alguma posição perigosa. A posição mais fácil para a gente cair é de pé. Não que a gente não possa cair deitado, não que a gente pode rolar da cama. Mas, enfim, a gente pode cair em muitas posições. Porém, a mais fácil de se cair é aquela que nós estamos em pé. Porque, com certeza, a queda vai ser muito maior, muito maior. Se eu estiver deitada numa cama, eu vou ter um pouco mais amenizado a minha queda. Se eu estiver sentado, eu também vou amenizar um pouco mais a queda. Mas a posição de pé é a posição mais doída. Mas ele diz: levante todos aqueles que caírem por que motivos forem. Porém, vamos lá, vamos ver pelo menos 2 grandes motivos pelos quais nós podemos cair. Porque cometemos grandes erros, e aí os erros são todos permeados pelo orgulho e egoísmo. Isso pode ser uma causa de uma grande queda, principalmente quando a gente está muito envolvido com orgulho, que a gente se sente superior a todos os demais. Isso pode ser uma queda vertiginosa na nossa vida. Mas não existem só essas quedas, né? Apesar de todas elas serem permeadas pelo orgulho e egoísmo, existem aquelas quedas que nós sofremos por provações e expiações. As provações, nós sabemos que são aquelas que são solicitadas para nos promover, para nos ajudar no engrandecimento das nossas virtudes. Toda virtude que a gente está em processo de desenvolvimento, nós vamos necessitar de uma provação para saber se ela já se encontra argamassada, totalmente pronta para permear a nossa vida e não mais nos permitir nenhum tipo de queda. Então, vamos precisar de provas para sermos testados e termos certezas que já estamos fortalecidos, já estamos firmes naquele processo. E as expiações, elas decorrem de condutas que nós tivemos em vidas passadas, condutas na contramão da lei divina. Aliás, toda vez que a gente cai, é porque a gente está afastado das leis de Deus. Isso a gente não pode esquecer, que é de suma importância relembrar isso, né? Então, levante todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Onde será que nós teremos que passar? E qual momento será que nós poderemos passar por provas e expiações? E nós vamos precisar de mãos para nos erguermos. Então, ele exorta dentro de nós, o pastorino, uma conduta de misericórdia, porque todos nós temos telhados de vidro. Então, todos nós somos passíveis de termos altos e baixos na nossa vida. E é nos baixos que nós vamos necessitar da ajuda das outras pessoas para nós sairmos daquela condição. E aí ele diz, de onde ele tira essa lição, que são de palavras de André Luiz, que nos alertam quanto aos deveres de ajudar a todos,
não só quando a gente tem uma queda que vai influenciar a nossa vida física, mas também quando a gente tem uma queda moral. São dois momentos que nós não podemos falhar com essa conduta de misericórdia. No Evangelho segundo o Espiritismo, agora relembrando, quando fala no capítulo 13, diz que existe a caridade material e a moral. E olha que interessante. No Espírito, que é a irmã Rosália, ela nos diz que a caridade material é a mais fácil de ser feita. Por quê? Porque nós estamos dando algo. Mas na caridade moral, a gente tem que dar de nós mesmos. É aí que essa caridade é um pouco mais difícil. Então, veja bem, eu só relembrei esse processo da caridade porque o Pastorino está nos dizendo que nós devemos ajudar aqueles que caem não só fisicamente, ou seja, têm perdas físicas, podem perder o trabalho, perder a casa, como já aconteceu aqui em Petrópolis, em várias catástrofes que tivemos, mas ele pode cair moralmente. E aí a pergunta que não quer calar: nós estamos preparados para ajudar a pessoa a se erguer de uma queda moral? Porque na queda moral, nós temos que dar de nós mesmos e ninguém pode dar aquilo que não possui. Como eu vou exortar dentro de uma pessoa que está caída moralmente a fé, a esperança, a coragem, o amor, o acreditar na bondade, na misericórdia, na justiça de Deus, se nem mesmo isso eu tenho argamassado, estruturado dentro do meu mundo interior? Então é por isso que o Pastorino, ele nos chama a atenção que, assim como aquele que cai, nós também podemos cair. Então é importante a gente ter um olhar de reflexão para dentro de nós mesmos, se nós temos forças morais o suficiente, tanto para ajudar quanto para nos manter erguidos ou nos ajudarmos pessoalmente, né, uma autoajuda, melhor dizendo, nos momentos em que nós tropeçarmos e cairmos. Será que temos já bastante força, fé e coragem desenvolvidas dentro de nós para suportarmos os reveses da nossa vida? Por isso que a gente não deve fazer críticas àqueles que caem, porque será que nós estamos tão bem preparados para os momentos das nossas quedas? E aí, finalmente, ele vai para o ponto final. Ajude a erguer-se, tal como você gostaria que fizesse com você se estivesse no mesmo lugar. Qual a medida? De que maneira que eu devo ajudar aquele que está caído? Da mesma forma que eu gostaria de ser ajudado, sem ser humilhado, sem ser rebaixado, sem um dedo acusador dizendo: poxa, mas você já caiu de novo? E caiu de novo no mesmo ponto? Se a gente não gostaria disso, não gostaria que isso acontecesse com a gente, que possamos nós ter essa conduta de misericórdia com aqueles que vêm na estrada conosco. Então essa, gente, era a lição dessa noite. Dessa noite. Estou acostumada a falar de noite, né? Dessa manhã, que é para a gente refletir a importância de nós termos uma ajuda, nos ajudarmos mutuamente. Aliás, uma sociedade mostra que ela está crescendo como civilização e mostrando também que o homem cresce em humanidade quando a gente é capaz de se ajudar mutuamente. Quanto mais uma sociedade ela é individualista, mais materialista e afastado das leis de Deus ela se encontra. Então, que nós possamos erguer as nossas mãos para aqueles que estão ao nosso redor, seja ele quem for, para ajudarmos, mesmo que for alguém que nós não tenhamos uma grande simpatia. E ali nós possamos utilizarmos da misericórdia e já realizarmos dentro de nós o processo do perdão que Jesus tanto ensinou. Muito obrigada, Isabel. Essa lição é importante para todos nós, né? Para todos nós. Porque todos nós temos altos e baixos. Hoje a gente pode estar no alto ajudando a quem está no baixo caído. Amanhã pode ser que a gente esteja no baixo e aquele que a gente ajudou a erguer, a sair, pode ser ele que vai vir nos resgatar para a gente sair dessa condição. Todos nós estamos num planeta que é de provas e expiações. Aqui todos nós passamos provas e expiações,
né? Ou então, a grande maioria de nós passamos por provas e expiações. Então, a gente precisa compreender que aqui é lugar de ajuda, aqui é lugar onde a caridade deve imperar, porque é um lugar de muito sofrimento. E um outro ponto que a gente não pode esquecer é da ordem dos espíritos, que Allan Kardec nos diz, que tem 3 ordens. A primeira dos espíritos puros, a segunda dos bons, a terceira dos imperfeitos, na qual as próprias obras básicas nos informam que a grande maioria da coletividade terrestre se encontra na condição de espíritos imperfeitos. Então, mais do que nunca, a gente pode cair a todos os instantes da nossa vida, né? Então, que a gente possa ter muita força, fé e coragem para reconhecer os momentos das nossas quedas, rogar a Deus e rogar aos nossos irmãos ajudas para nos reerguer e ter a humildade também de ajudar aqueles que se encontram momentaneamente, às vezes, na retaguarda, né? Porque às vezes uma pessoa está na nossa retaguarda e depois ela desponta, e muito depois quando ela sai daquela condição de sofrimento, né? Então, gente, essa era a lição da manhã para a nossa reflexão e para a gente aproveitar ao máximo o nosso dia de hoje, ao máximo. Vamos aproveitar ao máximo, ok? Então, eu desejo a todos muita paz, muita luz nessa manhã, nessa nova oportunidade que temos. E que a gente não esqueça, nunca, jamais, de nos auxiliarmos mutuamente. Orarmos muitos uns pelos outros, orar pelo planeta, orar pelos governantes de todos os países, para que tenham mais misericórdia, mais amor, porque a missão deles é difícil e é também uma missão na qual eles sofrem muitas tentações e podem cair. Oremos por todos, uns pelos outros, porque, acima de tudo, nós somos irmãos uns dos outros, filhos de Deus. Todos nós valemos todo esse empenho, toda essa dedicação. Muito obrigada a todos. Uma manhã de paz e de luz, gente. Obrigada a vocês pelo carinho, pela generosidade e pela doce presença de todos. Forte abraço, beijo no coração.